Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial. Hoje vai ser um Café Exponencial um pouquinho diferente. Eu sou o Matheus Winkler, sou um dos sócios de Exponencial. Eu estou aqui com outras duas figuras ilustres, dois sócios também da Exponencial. Um deles é artista também, vocês logo vão descobrir mais detalhes sobre isso. E vocês devem estar se perguntando aonde que está o Rubão. Onde é que ele foi parar? O que aconteceu com o Rubão? Porque normalmente é ele quem está aqui. Muitas pessoas que estão ouvindo aí de casa o podcast, ou da estrada, ou de qualquer lugar, podem estar querendo esperar encontrá-lo. E a gente vai falar um pouquinho do paradeiro dele, porque o Rubão ele está numa ilha afrodisíaca. Não sei se é afrodisíaca, uma ilha muito bonita, está em Noronha. E isso tem muito a ver com o tema do podcast de hoje. Porque a gente entende que muitos de vocês têm um faturamento relevante, só que vocês não podem sair da operação de vocês. E dói para todo médico, e eu falo como médico também, sou médico do esporte, dói para todo médico tirar férias, porque no momento que você tira algumas férias, você para de ganhar dinheiro. E o que a gente quer falar aqui são sobre formas de construir algo onde você passa a ter um faturamento independente da sua hora de trabalho. Como construir isso? E a gente trouxe alguns itens muito práticos, então vai ter ouro aqui nesse podcast, vai ser super especial. E para conversar aqui comigo, junto comigo, tem outros dois sócios da Exponencial Med que agregam valor demais, porque diferente de mim, eles não são médicos. Um deles é administrador, o outro é engenheiro de produção. Apresentando um por vez, o Igor. Já te passo a palavra, Igor, mas só para falar aí dos teus grandes feitos, o Igor é administrador pela FGV, é um cara que já empreendeu, já trabalhou para o governo, já foi day trader, já fez de tudo, né? Acho que tu já fez um pouco, já foi consultoria estratégica, já teve empresa, o que mais, Igor? Muito obrigado, Matheus, pela introdução. Já trabalhei em startup também, um ambiente super dinâmico. E não fui day trade não, tá? Porque eu amo o meu dinheiro. Mas muito obrigado mais uma vez pela introdução e prazer para quem está ouvindo. Será muito bom esse papo de hoje. Vamos entrar em alguns tópicos muito quentes que vão ajudar a jornada de vocês. Massa. E para quem também não te conhecia, eu sei que a galera que é os nossos clientes te conhecem, principalmente o pessoal do Exponencial Club, que é o produto que a gente tem para essa assessoria para empresas maiores, que já faturam mais, te conhecem muito bem, porque tu é o cara que mexe no ponteiro e faz com que eles passem a faturar mais, justamente por ter toda essa visão analítica e estratégica. E aí a outra pessoa que a gente tem aqui, nosso outro grande cabeça, que está junto desenvolvendo muita coisa, que também é um pouco artista, é o Justin Timberlake, a sósia do Justin Timberlake. Se vocês ligarem o vídeo agora, vocês vão ver. O Vitor Perrone, engenheiro de produção pela Poli-Uni da USP. É isso, né? Assim que se fala. Poli-USP. Poli-USP. Pela USP. Também tem vasta experiência aí em consultoria estratégica, em finanças. E é um cara fora do normal, assim, um cara diferenciado. E aí, Perrone? Pô, obrigado, Matheus, pela introdução. Tô bem animado de poder participar aqui e compartilhar um pouco da experiência, que assim, eu e o Igor cuidamos dos clientes de clube e a gente consegue trazer muito dos erros, dos acertos, para a gente discutir aqui, de alcançar esse objetivo que, como você falou, o Rubão hoje tem a liberdade de poder estar e aí ajudar os médicos que estão nos ouvindo a chegar nesse objetivo também, que ao longo da carreira, acredito que é uma visão que todos têm. Legal, cara, legal. E para já introduzir para a galera um pouco do que a gente vai falar, a gente trouxe alguns itens aqui que são centrais para o sucesso. E vocês vão poder pegar, até sugiro que peguem uma caneta, um papel para anotar alguns desses itens que a gente vai escutando, porque a gente vai falar de alguns erros que você pode evitar desde já e que impedem empresas de escalar. Qual que é a grande ideia aqui por trás desses itens que a gente trouxe? A gente tem muitos clientes que escalaram, que cresceram, que passaram a ter faturamento independente da sua hora de trabalho. E a gente começou a observar padrões comportamentais e coisas que eles faziam antes de nos conhecer, que impediam eles de escalar, e coisas que a gente ajudou eles a passar a evitar e foi crucial para o desenvolvimento. E o princípio aqui vem muito de um cara que a gente admira muito, que é o Charlie Munger, que ele falava uma frase que é tudo que eu quero saber é onde eu vou morrer, para que eu nunca vá lá.
Então, se a gente souber quais são os erros que as empresas cometem, que impedem elas de escalar, a gente pode começar evitando esses erros e isso vai mostrar um caminho para o sucesso. Porque quando a gente fala em sucesso dentro de um consultório, dentro de uma clínica, a gente tem inúmeros caminhos, não existe uma receita de bolo para dar certo. Mas quando a gente está frente a um tema complexo, a gente consegue facilmente pensar quais são as coisas que eu posso fazer para isso dar errado. E a gente vê muitos médicos cometendo vários desses erros. Eu vou citar os 3 primeiros aqui que a gente vai falar a respeito, para o pessoal já ter uma ideia e já vão pensando se algum de vocês comete algum desses erros. Primeiro deles, centralizar tudo, nunca delegar atividades, porque você é o comando e as pessoas têm que entender que você é soberano aí. Não desenvolver pessoas, afinal elas podem ir embora, então por que gastar seu tempo e dinheiro? E preencher 100% da sua agenda e não transferir a autoridade para outros profissionais. Esses são os primeiros 3 grandes erros que a gente vê o pessoal cometendo. E queria que vocês falassem um pouco a respeito disso. O que vocês, o quanto é comum vocês verem clientes cometendo esses erros? Como que é o processo de fazer com que eles transformem isso e por que isso gera um impacto negativo? São ótimos pontos para a gente conversar hoje. E é engraçado porque a gente vê isso com muita frequência no perfil dos nossos clientes. Mas isso eu acho que é um pouco natural. Por quê? Porque a partir do momento que você cria uma empresa, como são as clínicas, os consultórios, você precisa de necessidades específicas naquele momento. Mas a partir do momento que você cresce, vai tendo outras necessidades, você precisa ter outras habilidades também no dia a dia. Então, quando você começa nos primeiros dias do seu consultório, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ser sua própria secretária, você vai fazer toda a questão operacional ali e você, a partir disso, terá aquela questão que você vai ditar como que serão as coisas no dia a dia, né? Então, você vai dando a sua cara para aquele CNPJ e acaba virando um filho. Qual que é o problema disso? Da mesma forma que você cria o seu filho vai criando a personalidade dele a partir do momento que ele vai crescendo, vai tendo interações com o ambiente. E a empresa da mesma forma. Ela cresce, então ela vai necessitar que você se adapte a esse crescimento. Contratação secretária, geralmente é o primeiro choque, vamos falar assim. É a primeira pessoa que entra aí dentro dessa operação. E aí você fala, eu quero que a secretária faça isso, isso e isso, porque é basicamente o que você fazia antes. E você quer que ela seja 100% igual a você. E isso não vai acontecer. Você está contratando alguém para te ajudar. E se você quer que ela seja 100% igual a você, você vai se frustrar primeiro, e que é horrível para o profissional. E segundo, dificilmente ela vai conseguir entregar. Então, você pode até gerar ansiedade nesse profissional. E essa transição é muito difícil, mas é necessário que você comece a pensar que para você crescer, você precisa confiar nas pessoas. Se você traz alguém para o seu time e você não confia, é horrível. Por quê? Isso vai gerar hábitos em você que vão, ao invés de poupar o seu tempo com esse outro profissional, vão tomar da mesma forma, que é o quê? Deixa eu ver lá todo dia como foram todas as interações no WhatsApp da secretária. Deixa eu ver se ela emitiu todas as notas fiscais. Claro. Não que não seja importante algum nível de monitoramento, né, de uma auditoria ali, só que acho que é muito importante as pessoas saberem que isso é mais importante no início, quando você está treinando alguém, e que você tem que dar esse espaço pro erro. Eu achei muito legal essa analogia que tu fez do filho, porque realmente começa o consultório, o médico ele é tudo ali. E ele tem que ser tudo naquele momento, porque ele não tem nem volume. E o que ele precisa, as necessidades dele para ir de A até B são bem diferentes do que as de B até C. Então, para ir de A até B, ele quer o quê? Ele quer mais pacientes na sua agenda, ele quer começar a ter um volume, e naquele momento inicial não faz nem sentido, às vezes, ele ter uma secretária pensando financeiramente,
pela grana que ele ganha das consultas, que ainda não é tanta, mas se ele já tiver outras fontes de renda e já puder ter uma secretária, às vezes é interessante ter desde o início alguém, porque isso libera bastante tempo. Só que aí, conforme essa pessoa vai crescendo, esse profissional vai crescendo, ele tem que entender que aí não é mais importante ele ficar preocupado em ir lotando a agenda dele, mas sim também ir para um cargo de capacitar outras pessoas e de fazer uma gestão. Então, realmente, as funções vão mudando e às vezes o cara não quer largar o osso, né? É muito sobre isso. E a questão aqui, basicamente, se você está trazendo alguém para a sua empresa, deixa ela performar, dá liberdade para ela se desenvolver internamente, porque se você nunca der espaço, ela nunca vai desenvolver. E aí você sempre vai ficar nessa dinâmica de deixa eu monitorar se está tudo indo bem. Então, é igual um relacionamento. Se você está num relacionamento, se você não confia que a outra pessoa pode sair sozinha à noite, porque talvez ela vai te trair, é igual no consultório. Se você não estabelecer essa zona de confiança, essa pessoa vai continuar fazendo sempre a mesma coisa e você não vai potencializar o melhor dela, que é justamente ela absorver algumas tarefas operacionais e você focar no estratégico. E até complementando também, uma coisa que a gente percebe é que os médicos, por passarem por esse processo de, no início, absorverem tudo, serem todas as frentes dentro do consultório, depois ir construindo um time, a demanda vai aumentando ao longo do tempo, eles ficam acostumados a terem isso centralizado. E eles não conseguem ter clareza de ir ao longo desse período desenvolvendo rotinas de gestão e sabendo exatamente para o que olhar. Porque se você ficar olhando para tudo o tempo todo, você vai ficar muito desgastado, aquilo vai ficar muito maçante, e isso a gente ajuda bastante os clientes na parte de estabelecer responsabilidades, estabelecer as métricas que devem ser olhadas. Então, por exemplo, para a secretária, tempo de atendimento, conversão, utilizar ferramentas simples para fazer tudo isso, para que não precise ficar ali microgerenciando o tempo todo a secretária ou outro profissional. Então, ter clareza de que esses processos precisam ser desenvolvidos e ter clareza para onde olhar é fundamental para não ficar centralizado. E o outro oposto também é muito ruim. Tem médicos que a gente que chegam para a gente que já tem alguma estrutura mais robusta, já estão com faturamento mais alto, já passaram por esse processo de delegar algumas funções e eles acreditam que eles vão conseguir sair da gestão, ficar o mais longe possível e não precisar olhar para aquilo. A máquina vai girar sozinha. E é o que a gente percebe que também é um caminho muito ruim, porque existe uma diferença entre centralizar e estar no centro. Então, centralizar seria absorver tudo para a pessoa, querer cuidar de tudo, a barra 100% de qualidade. E estar no centro, esse é o importante, que é as informações chegam de forma clara para ele, para o dono da clínica, e ele consegue direcionar, através de todo esse período de experiência, como conduzir e para onde levar. Cara, muito bom isso que tu trouxe, porque pegando esse primeiro ponto, que não é para cometer, de centralizar tudo, gostei muito dessa definição de centralizar é diferente de estar no centro. E nosso lema aqui na Exponencial é transformar consultórios em empresas. E empresas de verdade, elas entendem isso, que tem setores diferentes, pessoas reportam para pessoas. Então, no consultório tem o médico que ele não consegue delegar e tem aquele que começa a delargar, né? Que é justamente achar que as pessoas vão vir prontas e que elas devem estar prontas. Só que não, elas não estão prontas, assim como a gente não está. Muitas vezes a gente faz cliente oculto com alguns dos nossos clientes para ver como é que está aquele funil comercial. E aí vem algumas interações muito ruins, às vezes, no WhatsApp Business. E a gente conversa com o cliente e ele fala, cara, eu não acredito que minha secretária falou isso. E a pergunta sempre é, cara, mas assim, o que tu ensinou ela a falar? E aí eles, eu não ensinei. E quando eles começam a se treinar elas,
começa a vir resultado. Então, muito importante entender que a gente não pode centralizar tudo, a gente tem que aprender a delegar. Entra o ponto que o Igor falou inicialmente, de entender que às vezes quem entra não vai performar uma atividade no mesmo nível que tu performava, mas essa pessoa, ela pode ser desenvolvida e ela vai te liberar horas. E essas horas que vão ser libertas para você, você vai poder utilizá-las para fazer aquilo que você faz que mais mexe o ponteiro, aquilo que tem mais alavancagem. E é um jogo de alavancagem, porque no final das contas o resultado que a gente tem, o nosso trabalho, é o resultado das nossas ações e a alavanca que isso tem. Então, se a gente puder potencializar, excelente. E aí, entrando no segundo ponto de não desenvolver pessoas porque elas podem ir embora, né? As pessoas às vezes ficam com medo. Nossa, minha secretária, ela tá boa demais, ela é boa demais, eu morro de medo que ela vá embora. Que bom que ela é boa, que bom que você capacitou ela, porque seria muito pior se ela não fosse tão seria pior se ela fosse ruim e estivesse contigo. Então é melhor que ela seja boa. Só que se você entender que você tem que ir transferindo autoridade para outras pessoas, você vai dar para ela esse poder, essa autonomia, para que ela se desenvolva, e você vai ser o primeiro a torcer para que ela se desenvolva. Porque se o seu consultório vai crescer, todo mundo que está dentro dele tem que crescer. E essa secretária, ela pode se tornar uma gerente depois do setor, quando crescer mais e precisar de outras pessoas júnior, secretárias júnior dentro. E se a gente fica nessa mentalidade, eu centralizo tudo, eu faço tudo, eu não delego, eu não treino, isso nunca acontece. E pode parecer besteira, mas a gente vê grande parte dos nossos clientes, até pessoas grandes, que chegam cometendo esses erros. E quando começam a mudar a forma de fazer, o resultado é muito grande. E o terceiro ponto de preencher 100% da agenda é muito interessante também, que os clientes que estão no início, eles querem ter a agenda 100% cheia. E daí, quando eles chegam para a gente, os que já estão com a agenda 100% cheia, o que eles querem? Liberar horas da agenda. Uhum. Por quê? Porque eles estão vendo que a operação tem um gargalo. Qual que é o gargalo da operação? Eles. O gargalo está sempre no topo da garrafa. Então, o gargalo da operação é eles. Eles não conseguem fazer com que a operação cresça porque eles não conseguem vestir esse outro chapéu do gestor da clínica. Eles são a operação. E aí eles contratam pessoas de fora, consultorias, serviços, um monte de coisa, achando que essa outra pessoa vai resolver os problemas, mas de novo ele delargou. Então, a pessoa tem que abrir tempo, claro que tem que ter uma rede de apoio, tem que contratar profissionais qualificados para ajudar, mas é impossível o negócio acontecer sem o médico estar no centro do processo, como tu trouxe. Não, exatamente. Os clientes que a gente percebe que tem mais resultados são os clientes que realmente se colocam no centro e, como você mencionou, às vezes contratam terceiros, consultorias, etc., para falar, eu vou contratá-los porque eu não tenho tempo aqui de resolver os problemas do meu consultório e aí eu vou passar para outra pessoa, para outra equipe. E esse é o cliente que vai desenvolver normalmente mais devagar. O cliente que se posiciona e entende que ele vai estar contratando pessoas com habilidades diferentes da dele, que ele vai se alavancar para conseguir fazer uma gestão mais equilibrada ali no consultório, esses são os clientes que a gente percebe tanto no school quanto no club que trazem o maior resultado. E sobre essa questão de treinar pessoas e elas irem embora, ter uma certa rotatividade, falar, pô, nem vou dedicar meu tempo aqui, porque daqui a pouco ela pode ir embora. Deixa eu absorver e passar só algumas coisas para ela. Isso também não é muito escalável, porque o importante, principalmente quando está nesse processo de construção, é começar a criar processos. Porque processos, eles não dependem tanto de pessoas. Eles têm determinadas rotinas. O importante é começar a documentação disso tudo para que, se uma secretária, por exemplo, saia do consultório, a que chegue, ela não tenha que começar do zero. Ela já parte dos 50% para ir já pegando as rotinas. Exato, cara, exato. Isso aí que tu falou é muito interessante, porque quando a gente tem um ambiente onde a gente tem esse treinamento, essa capacitação, onde o médico ele encoraja os outros a crescerem e a ocuparem novos espaços, é uma cultura positiva. Então, várias coisas que a gente está falando aqui constrói uma boa cultura institucional.
E trazendo um quarto item que a gente tem que encaixa, é assim, se você não quer ter sucesso, microgerencie os seus colaboradores e nunca pague mais do que o mercado. Agora, mais um item que a gente tem do checklist, para você não ter sucesso também, simplesmente ignore o poder dos incentivos e não se esforce em reter talentos, porque assim você está destinado a não conseguir escalar o seu negócio. Justamente porque quando a gente faz o oposto dessas coisas e faz como a gente falou, de treinar, de capacitar, de bonificar bem, de pagar bem, cria uma cultura positiva e as pessoas gostam de estar ali. E se alguém se desenvolve e tem outras oportunidades, às vezes até outra oportunidade fora da nossa clínica, essa pessoa, se a gente tem um ambiente assim, ela vai ser grata a nós. E ela não vai nos deixar na mão de sair de um dia para o outro. Ela vai nos comunicar antes, ela vai vir conversar, porque ela vai querer também, ela vai ter uma recíproca, né, com o médico. E aí, dentro disso, se a gente teve toda essa construção saudável, quando a gente abrir para a contratação de uma nova secretária, essa pessoa ela pode até mesmo treinar essa nova secretária antes de ir embora. Não precisa ser essa coisa ruim, dura, de não valorizar as pessoas. E aí justamente a gente entra nessa questão de nunca pagar mais do que o mercado. Acho que esse é um grande erro que muitos médicos cometem, né? De querer pagar pouco e esperar que a pessoa performe bem. Esse é um ponto interessante, porque muitos médicos, eles, ao contratar, e às vezes é a primeira vez que ele contrata alguém para trabalhar com ele que não é da área, ele imagina que ele ignora algumas questões que são por que aquela pessoa está procurando aquele trabalho, o que ela almeja na vida, quais são os interesses. E aí entra a questão do aspecto, eu quero ter um sustento para minha casa, mas eu também tenho algumas expectativas. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, primeiro ponto, entra a parte financeira, geralmente, e é justamente nesse momento que você tem que desenhar como que eu vou passar os estímulos para essa pessoa. Geralmente vou ter um fixo, mas é interessante também você alinhar outras formas de remuneração que são voltadas, direcionadas para que toda vez que ela exercer bem o trabalho dela, ela vai ganhar um adicional. E tem várias formas de desenhar essas mecânicas. A gente trabalha com cada contexto, a gente faz uma arquitetura diferente, mas isso é necessário. Por quê? Porque aquela pessoa vai ficar estimulada a fazer sempre mais do que ela foi contratada. E além disso também, você tem que ver a questão do desenvolvimento pessoal, porque não é só você assinar a carteira dela, colocar ela dentro do consultório que ela vai estar feliz somente com a remuneração. Então, ver quais são as expectativas dela, por que ela está ali, o que ela quer nos próximos 5 anos na vida pessoal, e então você constrói um ambiente para que ela se sinta confortável ali. Porque se for só um tratado que só envolve a questão financeira, dificilmente ela vai ficar muitos anos com você. Mas quando você tem um ambiente acolhedor, que você realmente se importa com aquela pessoa, é como você falou. Se um dia ela tiver que sair, ela vai sair de uma forma gradual, ela vai te ajudar nessa transição. Ela não vai simplesmente falar, doutor, daqui a 5 dias eu tô saindo. Acho bom o senhor contratar outra pessoa para me substituir. É uma relação que fica nada saudável no longo prazo, né? E uma rotina que é muito importante de ter, tanto com a secretária, com outros médicos que os clientes têm no consultório, é a rotina do one-on-one. E tem é um tripé de satisfação do profissional no local onde ele está trabalhando, que é bem complementar ao que o Igor falou. Muitas das vezes o profissional não está engajado e o dono da clínica sente que é porque o salário não está tão alto. E a parte de remuneração financeira é uma das pernas desse tripé. Então, para o engajamento de um profissional, são 3 pontos. É a remuneração justa, ele sentir que ele está sendo remunerado de forma justa pelo trabalho.
ele está em constante aprendizado. Então, ele sentir que ele está desenvolvendo novas habilidades, está evoluindo como profissional. E o terceiro é o reconhecimento. Tanto o reconhecimento externo, da pessoa agradecer e mostrar que o trabalho teve um resultado, como também a pessoa conseguir enxergar de forma clara que a atividade que ela está exercendo também está trazendo um avanço para a clínica. Então, os momentos de happy hour, de comemoração de metas, e aí muito alinhado com os incentivos, né? Que no médio e longo prazo os resultados vão sendo colhidos e as pessoas que estão ali dentro do consultório contigo desde o começo, elas entenderem que fazem parte dessa evolução também é muito importante. Então, toda a rotina de one-on-one é importante avaliar se as 3 pernas desse tripé estão bem equilibradas. Porque muitas vezes a pessoa está desmotivada, mas não é por conta de salário, mas sim por um aprendizado que ela não está tendo, alguma posição nova que você colocando, uma nova responsabilidade colocando ali para ela, já vai satisfazer essa questão de engajamento. Cara, isso é muito bom que tu trouxe, porque não é só mexer na carteira. E também não é só mexer nos aspectos motivacionais. A gente parabeniza as pessoas no mundo adulto com dinheiro. É assim que se recompensa um bom trabalho. Só que muitos pensam que, não, então eu só vou dar um salário fixo e eu vou dar um salário variável e aí ela já vai estar estimulada. Esse funcionário já vai estar estimulado a fazer o que ele tem que fazer. E entra essa importantíssima rotina de ter reuniões 1 a 1, ter reuniões para conversar, para trocar. Só que o grande problema é que muitos médicos, eles colocam às vezes essa reunião como um compromisso ali, que qualquer outra coisa que surja, ele vai cancelar. Um paciente quer encaixar uma consulta, cancela 1 a 1. Hoje vai ficar apertado, vamos fazer semana que vem. Isso tem que ser rotina, não dá para tirar esse momento. Tem que ser uma prioridade. E as secretárias, os outros funcionários, eles têm que entender que isso é prioritário. Porque aí eles entendem que o momento com eles é super importante para alinhar tudo isso, para conversar, porque justamente uma pessoa ela pode estar desmotivada porque a tarefa está num nível muito básico para ela e essa pessoa quer se desenvolver e quer dar um próximo passo. Aí cabe ao gestor ter essa leitura de quem são os funcionários e entender, olha, essa pessoa aqui ela está querendo fazer mais. Eu posso dar mais trabalho para essa pessoa, eu posso desenvolver ela mais, eu posso cobrar ela mais e se ela performar, ela vai ganhar mais por isso. E tem outras pessoas que estão no mesmo cargo que às vezes elas estão sobrecarregadas. E elas não querem dar um passo tão grande, elas não almejam se desenvolver tanto, porque elas estão satisfeitas dentro daquele nível do que elas estão executando. E tá tudo certo. Só que a gente tem que ter a leitura de quem é quem para alinhar os incentivos certos. E aí, sobre o superpoder dos incentivos, é interessante o que o Igor falou de que a cada momento o incentivo ele muda, mesmo para uma mesma pessoa. Porque, por exemplo, às vezes a gente pode botar como uma meta de remuneração variável para uma secretária fechamento de novas consultas. Pode fazer sentido em um certo momento. Mas daqui a pouco, quando a clínica já vai crescendo, o volume está maior, se ela for remunerada apenas pelas novas consultas, a gente está criando um incentivo que passa a ser perverso, porque aí ela prioriza demais as novas interações e às vezes deixa de interagir tão bem com os clientes antigos. Por quê? Porque a conversão do cliente antigo já não entra mais nos incentivos dela. E não é porque ela é má, não é porque ela é ruim, é porque é uma tendência do cérebro humano. A gente tem essa tendência de agir alinhado com o que a gente tem como incentivo. Tem um exemplo clássico que é da FedEx, da Federal Express, que eles são uma grande empresa de entregas de logística. E aí eles têm que mexer muitas coisas, muitas mercadorias, mover de um lugar para o outro e ter todo esse controle. E tudo tem que acontecer dentro de um tempo específico, senão acaba que toda a operação fica travada. E eles tentaram no passado, eles pagavam por turno para os funcionários da noite, pagavam o turno inteiro da noite, só que eles não executavam bem. Eles não faziam à noite toda a função e deixavam muito serviço pendente para quem começava o turno no outro dia. E tentaram várias estratégias. Uma delas foi estratégias de persuasão moral, de enfatizar, né, como é
melhor, mais ético, como é melhor um funcionário que faz o seu trabalho bem feito, que entrega, e como é errado não fazer tudo certo, não fazer no tempo. Tentaram várias estratégias assim e nada surtia efeito. Até que um dia tiveram a brilhante ideia de fazer assim, cara, então vamos fazer assim, em vez de pagar por turno, pagar o turno inteiro, vamos pagar pelo trabalho. Eles vão receber a mesma coisa, mas se eles terminarem o trabalho de fazer esse shift, essa troca das mercadorias, eles estão liberados. Então, o que aconteceu? Se eles terminassem, eles tinham a madrugada inteira para trabalhar, mas se eles terminassem, em vez de às 7 da manhã, se eles terminassem às 4 da manhã, eles estavam liberados. E aí foi mágico, porque quando mudaram essa política de incentivo, a produtividade aumentou muito. Aí, as pessoas são boas, são ruins? Não, são incentivos. Você criou um incentivo que motiva aquela pessoa a terminar aquilo logo, porque ela vai ter recompensa que vai ser ir para casa nesse contexto. Já se você paga pelo turno para essas pessoas aí, elas ocupavam o turno inteiro, iam empurrando a atividade, porque elas não ganhavam ali pela produtividade. Então, sempre ter esse jogo de quando mudar o incentivo faz toda a diferença. Sim, e os incentivos, da mesma forma que eles podem ajudar, eles podem atrapalhar muito, né? Por isso que tem que ser uma coisa que você revisita com uma certa frequência, não pode ser escrito em pedra. Por quê? Porque os estágios da empresa, eles vão mudando com o tempo. Então, se hoje você tem a necessidade de encher sua agenda, é um estímulo. Se no futuro você quer ter um pouco mais de qualidade de vida, é outro incentivo que você vai desenhar. E também é interessante você analisar também qual é o maior, vamos dizer assim, agregador de receita no seu consultório, na sua clínica. O que te dá maior margem de contribuição? Que é justamente, tirando os custos variáveis atrelados àquele procedimento, àquele serviço que você presta, o que deixa mais dinheiro na mesa? E assim, quando você começa a entender tanto as suas expectativas como as expectativas da sua equipe, fica mais fácil de você fazer esse desenho e, de fato, estruturar algo que vai fazer você dar o próximo passo. Oh, legal. E com que frequência, Igor, que tu recomenda, assim, como administrador, para que as pessoas revisitem esses incentivos? É legal fazer um plano estratégico anual, porque, principalmente nos primeiros anos de empresa, essa dinâmica vai mudar com muita frequência. E depois que você começa a ter as suas rotinas, você acaba deixando isso de lado. Não, depois eu faço, agora não é tão importante. Mas se você marcar na sua agenda para repetir sempre com a frequência anual, você vai lembrar que, tá, eu fiz isso aqui ano passado, deixa eu ver se deu certo. Se esses estímulos ainda fazem sentido internamente e se tem algo que eu posso mudar. E esse é um erro muito comum. De não revisitar o que eu faço. Essa é uma decisão estratégica e muito necessária, que é sempre você olhar se as rotinas que você tem atualmente estão entregando o que você precisa. E o que eu complementaria também para ajudar nesse alinhamento de incentivos, nessa parte de rotinas, é entender qual que é a maior dor no consultório e garantir que os incentivos estão alinhados com toda a equipe para todos estarem remando na mesma direção. Porque todo incentivo, ele tem consequências, tanto positivas quanto negativas. Perfeito. E não tem como evitar isso. Se você coloca o incentivo financeiro para marcar mais consultas, os pacientes que... mais novos clientes, né? Novos pacientes, talvez os que já estejam na base, não... as secretárias não vão focar. Então, às vezes, novos procedimentos, elas também não vão focar. Mas o importante é entender qual que é a maior dor do meu consultório hoje. São novos pacientes? Ótimo. Então, os incentivos da minha secretária vão estar para novos pacientes. Ah, não. Agora, eu já estou conseguindo trazer um volume bom de novos pacientes. Eu quero aumentar a minha recorrência desses pacientes. Então, os incentivos da minha secretária... eles vão estar em ter um CRM de nutrição para ir ativando os pacientes da minha base com mais frequência. Ah, não, agora é conversão de procedimento. Então, agora os incentivos dela vão estar
em converter novos procedimentos. Então, dá para fazer isso de forma anual, como o Igor comentou, mas também, se você perceber ao longo do ano que aquele problema que você alinhou um incentivo mudou, já está resolvido, não tem problema nenhum. Sentar, revisitar e realinhar os incentivos com a equipe toda. O importante é todo mundo estar remando onde que está o maior problema naquele momento, né? Ah, legal. Até porque dentro dessa ideia que o Igor trouxe, a ideia assim, o grande business plan, assim, é bom fazer um business plan anual e revisitar isso. Só que justamente tem esse ponto de que, mesmo dentro desse plano, você põe metas que podem ser metas trimestrais, por exemplo, que elas vão ser revisitadas. Não quer dizer que você vai mudar todo o plano. Você vai revisitar as metas e você já pode ter estabelecido que você tem uma meta para cada trimestre e dependendo de você alcançar os objetivos de você consegue desbloquear as metas do próximo. E aí, dentro disso, você vai ter a leitura se você já pode transicionar para essas novas métricas ou se você, de repente, fez um planejamento que não bateu com a realidade, como tu falou, não trouxe o resultado esperado. E acho que esse é a grande jogada, é a gente entender que a gente não vai acertar 100% do tempo, vão ter erros. Quem não está disposto a errar, é melhor nem entrar no jogo, porque vai errar, é inevitável, mas aí tem que analisar por que esse erro ocorreu e mudar os incentivos de forma a acertar. Porque a pior coisa é a pessoa errar e desistir porque não está dando certo. Cada erro que você tem, entenda isso como um aprendizado. Você perdeu dinheiro com o erro, então que ele sirva para você ganhar dinheiro agora em diante, sabendo mudar a estratégia, não sendo cabeça dura, né, com o que você planejou. E só mais um ponto para adicionar a essa discussão, tem a questão também que você vai estruturar a questão dos estímulos, mas você também tem que, ao desenhar, observar os recursos que você tem internamente. Sua equipe hoje são pessoas que querem crescer no curto prazo, que têm uma ambição muito elevada, ou não, minha equipe é aquela pessoa que quer chegar aqui às 9, sair às 18 e ela está confortável com isso, mas enquanto ela está aqui, ela quer desenvolver muito bem o trabalho. Então, ao fazer essa estrutura, você tem que ver muito bem para acabar não desenhando algo que está muito fora do perfil da equipe que você tem atualmente. Porque isso vai gerar um desalinhamento, vai gerar um atrito no seu dia a dia, provavelmente, porque você desenhou algo que não se encaixava naquela pessoa, né? Sim, total. E até acho que dentro dessa leitura, cada ponto que a gente falou, eles acabam que complementam e eles somam um ao outro. Porque se a pessoa for muito centralizadora, não der autonomia para as pessoas, não permitir que elas errem, não querer que elas se desenvolvam, não vai acontecer isso de as pessoas realmente se elevarem para o nível do desafio. E o que a gente sempre quer também é ser eficiente até do ponto de vista de pessoas. Muitas vezes eu vou ter demanda de alguém para uma nova função, mas não quer dizer que eu tenho que buscar esse alguém lá fora no mercado. Talvez eu tenha dentro de casa alguém que já possa executar essas funções. Só que se eu assumindo tudo para mim, não estiver desenvolvendo, delegando, eu vou ter um time que vai estar sendo subutilizado. E o pior erro é ter um time que está sendo subutilizado e ainda assim achar que a solução para o problema é contratar gente de fora e continuar cometendo o mesmo erro de não dar espaço para essas pessoas executarem as suas atividades. Isso traz até uma coisa meio que uma mentalidade de escassez, assim, porque a pessoa que tem esse modus operandi, ela começa a ter um grau de importância alto, ela começa a se sentir, tem a recompensa disso também, que é eu sou o centro. Tudo aqui depende de mim. Se não fosse eu... Então, o médico, ele tem essa vaidadezinha. Eu sei porque eu sou médico. A gente tem essa formação, a gente aprende... A coisa é muito centralizada no médico durante toda a formação. E, querendo ou não, a gente se envaidece com isso. E, às vezes, diante disso, a gente também não consegue trazer novas pessoas, ver talentos e reter talentos. Porque o médico tende a ver que... ele tem que ser o cara e ele não pode passar a autoridade dele para um outro alguém, porque tudo é uma concorrência. Então, essa mentalidade assim muito escassa, ela impede
que você escale. Faz muito mais sentido você ver, cara, essa pessoa é muito boa, é um baita talento. Vou dar mais oportunidade para ele. Vou desenvolver essa pessoa mais. Eu vou alinhar incentivos. Eu vou criar um plano para essa pessoa. Eu vou entender o que motiva ela. A chance de reter esse sujeito é muito maior, porque ele passa a pertencer, a ter autonomia. Ele não é mais o teu servo. Ele é parte de algo. Porque você tem que entender que, de certa forma, você é servo da sua empresa. Se você quiser que ela prospere e cresça. Então, às vezes, parece... tem que quebrar um pouco uma lógica de um jeito de pensar, que é um pensar pequeno, para que você consiga, de fato, escalar. Porque senão as coisas não se desenvolvem. E um fator que eu percebo que o médico tem, que impacta bastante ele dar espaço para frente, de conseguir delegar algumas funções, é que a expectativa dele, muitas vezes, inicialmente está errada. De que a pessoa que eu preciso trazer, a secretária, por exemplo, precisa atender na mesma qualidade que eu atendo. Senão, não vai conseguir converter e tudo mais. Nos casos que o médico já tem uma agenda cheia, preciso trazer um outro médico, um outro profissional que vai atender o paciente com a mesma profundidade, com o mesmo carinho, com a mesma qualidade. E essa é uma expectativa que o médico, como dono, se ele tiver isso, ele não vai conseguir dar esse passo para frente. Porque como dono, ele nunca vai conseguir trazer alguém com exatamente o mesmo olhar que ele tem. E ele ter alinhado que 70%, 80% dessa qualidade que ele traz, se ele conseguir trazer pessoas com 70%, 80% disso, já está mais do que suficiente para ele conseguir escalar, dar o passo para frente, senão ele sempre vai ficar rodando no mesmo lugar. É só fazer um cálculo. Tu põe aí 3 pessoas que fazem 70% do que você faz, já dá 210% do que você faz. Então, é melhor você ter 3 pessoas executando abaixo do que você, te liberando para ir para um outro nível. Sim. E elas conseguem resultados com essa atividade, do que você ficar travado ali. Então, cara, esse ponto é muito bom, muito pertinente. E esse ponto de centralizar, nós já observamos alguns casos que a pessoa chegou até nós e falou: já tem uma equipe, já tem outros médicos aqui atendendo, mas ele não percebe que, por ele ser centralizador, todos os processos têm que passar por ele. O faturamento da empresa ainda é super dependente da hora de trabalho dele, e as pessoas estão ali subutilizadas, porque tudo, como tudo tem que ter o ok dele no final, ele não deu esse passo que é super necessário. Então, quando ele entra de férias, ele sente no bolso que a empresa não teve o mesmo faturamento do que quando ele estava lá. Então, colocar pessoas é o primeiro passo. Depois, são criar as estruturas, criar as rotinas para que essas pessoas performem bem. E para tal, você tem que delegar. Você tem que abdicar do poder em algumas áreas. E seja isso no atendimento com os pacientes, seja isso no atendimento da sua equipe internamente também. Até uma coisa que eu acho bem interessante é que tem muitos... a gente tem muitos vieses, assim, muitas crenças que nos limitam, assim, né? As crenças limitantes que falam. A gente realmente tem. E quando a gente começa a se desfazer disso, a gente vê resultados que são muito diferentes do que o que a gente esperava. E é muito legal que dentro da Exponencial Med, a gente tem eu e o Rubão, que somos médicos, e aí tem vocês, que são engenheiro de produção, administrador. A gente tem várias visões, e daí não fica só aquela visão da pessoa que está vendo só os números, nem a visão da pessoa que está vendo só a operação. A gente tem uma visão grande, ampla. E o que acontece? A gente consegue ver esses vieses todos, a gente fala para os nossos clientes, às vezes, cara, isso aqui talvez seja uma crença tua, e a gente começa a rebater aquilo, quebrar aquilo, dar um plano, uma estratégia, e muitos no início eles são relutantes, é natural, mas aí eles começam a ver o resultado, e eles começam a entender, cara, eu realmente posso mudar a minha forma de ser. E talvez tenham pessoas que possam entrar aqui, pode até entrar um outro médico dentro do sistema, que ele, na verdade, ele pode ser melhor do que eu. E não, eu tenho às vezes a ideia que ninguém vai fazer igual a mim. Mas se uma pessoa entrar e ela não faz exatamente igual a mim, mas eu sigo um processo de botar alguém para dentro, um processo de onboarding. Eu faço um onboarding, eu ponho a pessoa para primeiro
enxergar como as coisas são, acompanhar, ver como funciona, entender qual que é a lógica da clínica. Depois eu ponho ela para fazer com as próprias mãos, mas eu fico ali como um mentor, como alguém que está por fora, olhando para dar feedback, treinar. Depois a pessoa faz, eu nem tô ali mais e a pessoa traz para mim questões quando ela julga necessário. Se eu fizer isso paulatinamente, eu ganho a confiança, eu passo a confiar na pessoa e a pessoa também se desenvolve. E daqui a pouco, se ela não tem mais que reportar para mim, pode fazer, e é bonificada, e é bem paga e tudo tá legal, a pessoa está motivada a fazer e a gente não precisa mais, o gestor ele não precisa estar mais ali no centro da operação. Ele não precisa estar ali centralizando a operação. Ele pode estar no centro como um ponto de suporte, só que a estrutura já é tão sólida e todos já sabem tão bem o que fazer que se essa pessoa quiser tirar férias, as coisas continuam rodando, o faturamento continua acontecendo, porque tem outras pessoas aí dentro dessa cadeia produtiva que também têm a sua vida dali, também vestem essa camiseta dessa empresa, também querem fazer crescer porque elas também crescem juntas. E acho que essa é a grande jogada, entender que você nunca vai poder crescer sozinho, que outras pessoas vão ter que crescer junto contigo. E aí um ponto que eu vou pivotar um pouquinho, mas aqui é um ponto super importante e que vocês batem muito na tecla, é a questão das práticas financeiras. Então, se você não quiser também escalar o seu negócio, não tenha práticas financeiras consistentes. Faça tudo no freestyle, que aí você certamente não vai conseguir evoluir. E eu queria que vocês trouxessem um pouco da visão de quais são os principais erros que vocês notam os médicos cometendo dentro do controle financeiro de toda essa gestão da clínica que impede eles de realmente avançar. Acredito que o principal é misturar pessoa física com pessoa jurídica. Muitos dos nossos clientes chegam com essa mistura que começa quando o consultório está pequenininho e aí, conforme ele vai escalando, essa mistura vai ficando cada vez maior e cada vez mais difícil de ser desfeita. Então, para quem está nos ouvindo e está começando o consultório, já separa, já cria uma conta, todas as entradas, todas as saídas pelaquela conta, não misturando com pessoa física. E uma outra rotina que os médicos a gente percebe que não possui muito ao longo do consultório, o cuidado, é a questão com o custo fixo. Custo fixo, acredito que o maior fator que impossibilite um crescimento mais rápido de uma clínica ou um resultado financeiro para o médico mais acelerado. Então, começa a criar uma visão de que eu vou contratar tal pessoa para essa posição porque daqui a pouco essa demanda vai surgir e aí essa pessoa já vai estar aqui. A gente sempre aconselha dar o passo para frente de aumento de custo fixo conforme a demanda fique muito clara e ela já seja existente. Então, aumentou o volume de pacientes, vai colocando para a secretária que você já tem. A partir do momento que ela realmente não conseguir estar mais atendendo, aí você traz uma nova secretária. Mesma coisa com espaço. Se você está começando sua clínica agora, não vá para um espaço gigantesco falando, daqui a um ano já vou ter esse volume. Acontecem obstáculos pelo caminho e às vezes você vai ficar pagando por algo mais caro ao longo de um ano sem ter um resultado que você esperava, ou num ritmo que você esperava. E isso tudo vai impossibilitando que você realmente coloque dinheiro no bolso, que traga resultado no curto prazo e você ficar preso dentro daquela situação. Então, já aconteceu de alguns médicos terem essa rigidez tão grande de que, eu não posso dar um passo para trás, não posso deixar de atender um turno, porque senão eu não vou faturar, e se eu não faturar isso daqui, eu não vou conseguir pagar toda a minha operação. E aí o cara passa a ter 100% da agenda preenchida de novo e ele não consegue escalar porque ele não consegue ser um gestor do negócio. Eu também vejo vários clientes com esse contexto de arcar já de início com um custo fixo muito alto, quando ainda não é a hora para isso. Uhum. E aí essa pessoa precisa pagar essas contas.
E tudo fica muito mais pesado, inclusive do ponto de vista psicológico, porque o cara não tem uma segurança psicológica. Ele sabe que ele precisa estar com outros vínculos e ele começa a aceitar oportunidades que não são boas para ele. Ele começa a aceitar trabalhar naquele lugar que faz mal para ele do ponto de vista de mental mesmo, um vínculo que não é legal. Começa às vezes a trabalhar demais, pegar muito plantão, virar à noite. E ele faz tudo isso justamente para arcar com custos fixos altos da pessoa jurídica. E a gente nem falou aqui da pessoa física ainda, né? Da pessoa jurídica. E aí, o que acontece? Ele não tem energia para estar nesse consultório. Então, a gente já teve clientes nossos que a gente já olhou e viu assim, cara, tu tá com vários custos fixos aqui que não fazem sentido e tu tá com tantos outros vínculos externos que tu consegue estar 2 turnos no teu consultório. Tu não tem nem mais disponibilidade para estar no teu consultório. Como que isso vai crescer? E aí a pessoa ela é obrigada a dar um passo para trás. E muitos acabam tendo que se endividar, dar esse passo para trás. É muito frustrante quando a gente faz algo assim. Então, eu acho muito legal que vocês sempre trazem para os clientes essa ideia de projeção, de modelagem, para que eles façam... que eles deem um passo que seja sempre no tamanho da perna e vocês sempre projetam diferentes cenários, né? Sim, e algo muito comum de observar também são pessoas que perdem a paixão com a medicina por causa do descontrole financeiro. Já tivemos alguns clientes que chegam com esse cenário desenhado. Porque o que acontece? Ele começa a ter um custo de vida muito alto, ele gasta muito na pessoa física e, às vezes, por uma consequência da pessoa jurídica também, porque ele desenhou alguns custos que vão muito além do que ele pode pagar naquele momento. E, como você falou, ele começa a sair que nem um louco, pegando o primeiro vínculo que aparece no consultório. Ele faz o que é necessário para qualquer dinheiro, então ele não pensa de forma estratégica, ele não sabe nem o quanto entra e quanto sai, tanto na pessoa física como na jurídica. E isso gera esse descontrole que, consequentemente, acaba afetando a paixão dele pela profissão. Cara, isso é muito verdadeiro e até é algo que o Perrone estava me falando antes do mito de Sísifo, né? Conta aí um pouquinho dessa história. Não, a ideia é que essa analogia com o mito de Sísifo no consultório, ela é bem visual, porque é o que a gente percebe que muitos dos nossos clientes, principalmente os que estão em clube, que já tem a agenda cheia, que querem dar esse próximo passo de construção do ecossistema, eles se encontram. Então, o mito de Sísifo é o mito onde um rei grego traiu os deuses, e os deuses puniram ele de ficar empurrando uma pedra bem pesada morro acima. E toda vez que ele chega em cima do morro, a pedra cai e ele tem que começar tudo de novo. Então, é um esforço muito grande, de forma contínua, e que não gera resultado nenhum. E esse é o estado que a gente percebe com esse descontrole financeiro, com custos fixos altos, que muitos dos médicos se encontram. Então, para eles construírem um ecossistema, eles precisam dar um passo para trás de abrir mão de receita no curto prazo para trazer outros médicos e começar essa escala. Mas se eles estão muito rígidos ali, não tem margem para dar esse passo para trás, eles ficam empurrando essa pedra morro acima sem conseguir avançar durante muitos anos. Cara, e ter essa capacidade de entender que você, do ponto A até o ponto B, você fez X e agora está na hora de você fazer Y. Está na hora de mudar. Para que você não fique empurrando uma pedra que sempre cai e não fique se sentindo no mesmo lugar. E aí, quando você está se sentindo assim no mesmo lugar, rola essa questão dessa insatisfação. Você não consegue progredir. Então, é muito importante ter a leitura de quais são esses momentos e também estar junto de pessoas que te possibilitam ver isso de forma diferente, ver que está no momento de transacionar, assim, de mudar. É o que a gente faz muito para os nossos clientes, então até quem está escutando aí, que não segue o Instagram da Exponencial Med, vai lá, @exponencialmed, e vocês vão encontrar um link na bio para ver se você está qualificado para a gente poder te ajudar nesse processo de identificar isso. Mas fora isso, algo que é muito importante
é estar cercado de pessoas que estão evoluindo também. E aí eu vou entrar num outro ponto, que é a questão de que às vezes a gente vê todo mundo como concorrência. E a gente tem notado consistentemente que os nossos clientes que veem que todo mundo acham que tudo é concorrência, que não é bom fazer networking, colaborar, porque às vezes vão estar entregando ouro para quem é concorrente. Quem pensa assim acaba pensando muito pequeno e ficando muito fechado. Se você começa a falar com outras pessoas, outros médicos, até da sua especialidade, especialidades complementares, pessoas que estão crescendo, você começa a ampliar a sua visão, porque você sai desse modo que você está. Porque quem está dentro da operação, acaba que você está tão imerso que é difícil você ver os erros e começar a fazer de forma diferente. Então, por isso que é tão importante ter pessoas boas, como no caso a gente para os nossos clientes ajuda muito nisso, mas também ter outros médicos com os quais você conversa, você troca ideia, da mesma especialidade mesmo, e você realmente vocês agregam um para o outro, porque paciente tem pra caramba, mas quando a gente começa a estar assim num ambiente com outras pessoas que estão fazendo acontecer, a gente muda a nossa forma de ver, porque a gente vê a forma que o outro faz, a gente aceita um feedback, a gente troca, a gente agrega. E algo que a gente vê muito na comunidade nossa, do pessoal que está na Exponencial, é que as pessoas passam a ser mais abertas para isso, para colaborar. E coisas muito interessantes têm surgido. A gente até tem clientes que têm produtos digitais, que têm mentorias, que têm cursos, e aí um começa a convidar o outro para participar do seu evento, sendo que eles são, entre aspas, concorrentes, só que aí ambos enriquecem não do ponto de vista só de riqueza de dinheiro, mas de riqueza de evolução, porque eles cortam essa coisinha de ficar com receio de entregar, de conectar, de que todo mundo é concorrente, e eles começam a ver que, cara, o outro pode prosperar e que bom que ele prospere, e se eu puder estar junto, maravilha, se eu puder agregar também, eu também vou crescer, porque o jogo é um ganha-ganha e na vida a gente não joga um jogo só. A gente joga infinitos jogos, infinitas vezes, o tempo inteiro, com muitas pessoas. Então, se a gente puder estar sempre jogando jogos, onde todo mundo que joga conosco cresce, pode ter certeza que na próxima rodada, no próximo jogo, a gente vai ser convidado para jogar. Então, isso é um erro de mentalidade e que é algo que é difícil de trabalhar, porque a pessoa, muitas vezes, ela não acredita que vai ter tanto retorno assim a agregar para os outros. Só que quando ela está num ambiente onde está todo mundo fazendo isso, começa a ser meio natural. E para mim, essa é uma das mudanças que eu acho mais interessante que acontecem nas pessoas que estão dentro do nosso ecossistema. E quando você entra nesse ambiente que todo mundo está colaborando, crescendo, ajudando um ao outro a crescer, ignorando essa questão de, aspas, concorrência, aí a pessoa também começa a entrar na dança e começa a ver resultados, fora que a vida fica muito mais leve, né? A gente vê muito esses exemplos no nosso dia a dia, principalmente quando o nosso cliente acabou de entrar no nosso, vamos dizer assim, no nosso ecossistema. São coisas que com muita frequência eu escuto. Então, eu moro numa cidade pequena, aqui é impossível sair de convênio, ninguém quer pagar particular, e todo o círculo dele fala a mesma coisa. E aquilo é repetido durante toda a carreira, e ele acha que esse é o mundo dele, é como se fosse um mito da caverna, sabe? Aquilo é a única coisa que ele consegue enxergar. E o que a gente faz? Além de assessorá-lo na questão do planejamento para ele ver outros cenários que ele pode atuar, também conectar com pessoas que já passaram pela mesma coisa, pela mesma dificuldade, porque é difícil quebrar esses vínculos. No mesmo plano, assim, a gente pode pegar pessoas que sempre trabalharam em hospitais, e elas acham que aquele é o único contexto que ela pode ficar inserida, que é o mundo médico, mas não. O empreendedorismo é um caminho, muitas pessoas já conseguiram quebrar esses vínculos e não necessariamente você precisa quebrar o vínculo 100%, você pode aliar os dois. Mas essa parte de conectar as pessoas que já tiveram sucesso nessas empreitadas, que é muito bom para os nossos clientes, porque eles conseguem ver
os principais erros e acertos nessas transições e também ver que é possível, né? Que é o mais importante. E até um ponto, se o médico tem essa visão de que não vou conversar com outro médico da minha especialidade, da minha região, porque pode gerar uma concorrência, para que eu vou ajudar meu concorrente? É se fazer aquela pergunta de qual que é o seu diferencial competitivo, né? Que você, Matheus, gosta bastante de usar esse exemplo do Porter, que fala que existem 2 tipos de diferenciais competitivos: preço e valor. Se você está jogando o jogo do preço, realmente fica mais difícil de você ajudar o seu concorrente, porque preço, assim, no momento que ele abaixa, você já perdeu, tem que abaixar o seu. Agora, se você começa a jogar o jogo do valor, de realmente entregar um serviço de qualidade, entregar um serviço completo, aí sim o ecossistema, a troca de informação com o seu concorrente, com outros profissionais, começa a colaborar e fazer com que expanda mais ali as possibilidades de negócio, né? Cara, perfeito. E um grande erro que eu acho que é assim, o último erro aqui que eu queria que a gente falasse um pouco a respeito para trabalhar sobre ele, tem a ver com tudo isso, porque assim, é onde tudo meio que se junta e culmina, assim. É o erro de querer extrair todo o dinheiro logo de início. Você quer extrair todo o valor antes de gerar todo o valor que você pode gerar. Esse é um dos maiores erros. É sacrificar o longo prazo pensando no ganho imediato, no ganho de curto prazo. A gente tem que jogar o jogo do longo prazo. A gente tem que jogar um jogo que de anos, de muitos anos. Porque aí a gente vai ter esse efeito, o compounding, né, de todas essas ações. E se a gente pensar muito em ganho imediato, quem pensa muito em ganho imediato, e não tem essa visão mais de longo prazo, acaba que a pessoa, às vezes, ela quer faturar o máximo que ela pode com um paciente, ao invés de entender que o mais importante não é o dinheiro que tu ganha ali, é a relação que tu constrói com o paciente. Porque isso é tua reputação, isso é teu branding. É a reputação que tu tem, os problemas que tu resolve, as promessas que você faz e que você cumpre com essas promessas consistentemente. E se a pessoa está pensando em extrair o máximo de dinheiro na primeira rodada do jogo, o que vai acontecer? Ela vai, às vezes, super indicar procedimentos, ela vai olhar para o paciente e vai ver um cifrão ao invés de ver uma pessoa, ela vai demonstrar para todo mundo ao redor dela que tudo que importa para ela é o quanto que ela pode ganhar. E isso é muito ruim, porque ninguém quer trabalhar com alguém que pensa assim. E já se a pessoa tiver o pensamento contrário, de assim, antes de eu resgatar o valor, eu gerar valor, eu continuar gerando valor, e eu não parar de gerar valor, vai ser natural que eu também vou receber de volta. E aí se tornam relações muito mais sustentáveis, porque aí você passa a ter pacientes que realmente eles entendem que você põe o paciente acima de tudo. O paciente, ele está no centro. Você quer ter uma jornada para o paciente de excelência, não é só porque você quer ser o bonzão, é porque você quer ter algo que realmente agregue valor. Vai agregar valor para o paciente, vai poder ter outros profissionais juntos ali, você vai gerar valor para eles, porque você vai dar oportunidade de trabalho para essas pessoas vão gerar mais valor de novo para o seu paciente, e aí tudo vai crescendo, aí você vai tendo um verdadeiro ecossistema e você vai se preocupar com os seus funcionários, com como eles estão, com o incentivo deles, com o desenvolvimento deles, independente do seu faturamento imediato. Não que a gente não tenha que olhar para faturamento, margem, claro que a gente tem que olhar para tudo isso, mas não é da ótica de que o médico ou a médica tem que enriquecer, é da ótica de que a empresa tem que ser... O objetivo de uma empresa é lucrar, né? O lucro é o objetivo de uma empresa. Mas o médico, ele acaba que ele tem que se enxergar também como... por mais que ele seja o founder ali da empresa, ele é mais um funcionário dessa empresa. Então, ele pode estabelecer ali um prolabore para ele pode viver as coisas com calma, gerar valor para todo mundo. E isso dentro de um raio de 20 anos, é isso que constrói algo que a pessoa pode se aposentar de fato, ela pode trabalhar porque ela quer, quando ela quer.
Mas se a pessoa ficar sempre, todo dia, jogar o jogo de extrair o máximo de valor para mim que eu posso, ela vai ter uma operação que depende dela até o final da vida, né? Que não agrega valor para ninguém além de para ele mesmo e para o seu bolso. E isso conversa bem com uma métrica que a gente olha bastante dentro das clínicas, que é o LTV, que é o Lifetime Value do cliente ali dentro do consultório. Então, se o médico tem esse olhar de realmente, deixa eu tentar nessa primeira consulta extrair o maior valor e olhar o paciente não como uma pessoa, mas sim como um cifrão, esse LTV ele não vai ser prolongado ao máximo que ele pode. Então, o LTV ele são 3 métricas, né? O ticket médio que é cobrado ali para o cliente, quantas compras esse cliente faz ao longo de um ano ali no seu consultório, e também durante quantos anos ele frequenta o seu consultório. E a gente conseguir prolongar isso é a chave do sucesso para você ter pacientes com recorrência, um ecossistema criado. E isso a gente consegue tanto com qualidade, fazendo o cliente retornar ao consultório ao longo de vários anos. No momento que a gente começa a construir o ecossistema, você começa a fazer com que ele retorne ao consultório com mais frequência para utilizar de consulta, de outros procedimentos, exames, vacinação, vários caminhos que são possíveis. E o ticket médio com maior valor agregado, com maior percepção de valor. Ali tem até alguns clientes nossos que já estão num nível de criar um serviço de concierge dentro do consultório para a percepção de valor ser maior e conseguir aumentar o ticket. E tudo isso tá ligado à questão de realmente enxergar o paciente como pessoa e como um jogo de longo prazo. Porque no curto prazo, você vai conseguir resgatar um valor bom, mas depois suas fichas vão sendo esgotadas, né? E até um ponto que eu quero salientar nisso, porque tem cirurgião ouvindo também. E aí o cirurgião, quando você falou em LTV, ele pensa, tá, mas como assim, número de interações durante os anos? Porque a característica do business de muitas especialidades cirúrgicas é que o paciente, muitas vezes, ele vai ter um problema, ele vai fazer a cirurgia, o problema dele se resolveu, e aí ele não tem por que ficar retornando naquele médico. Claro que ele vai retornar para fazer as revisões pós-operatórias e tudo mais. Só que a lógica é também entender qual que é o valor em ordem de magnitude desse LTV, não só pensar nas variáveis isoladas como quantidade de tempo que ele fica ali. Porque para o cirurgião, o LTV é alto, mesmo com uma permanência do paciente ali muito menor, porque o ticket dele é muito maior por causa da cirurgia. Então, de repente, ele em 2 interações, ele gerou mais valor em termos de dinheiro para a clínica do que um clínico em múltiplas interações. Só que mesmo assim, ele tem que pensar em gerar o máximo de valor possível para esse paciente, porque mesmo que esse paciente não volte, esse paciente teve um ticket alto, a LTV também acabou sendo muito alto, se ele saiu satisfeito, se você resolver o problema dele, ele vai ser um promotor, ele vai indicar outros pacientes. Uma clínica que tem muitos promotores e que tem muitos indicadores, acaba que tem um CAC, um custo de aquisição do cliente mais baixo, porque passa a ter uma máquina orgânica também de geração de demanda. E isso tem que estar em mente, porque muitas pessoas acham que a solução é tráfego. Eu vou botar mais dinheiro em tráfego. E aí tem que botar dinheiro em tráfego infinitamente se você não olhar para essas outras coisas. E é natural botar dinheiro em tráfego normal, só que a ideia é que no longo prazo você possa cada vez mais ter também algo que funciona organicamente. E se você não tem, existe alguma coisa que está errada aí. Que é o clássico balde furado que a gente fala, né? Entra um monte de volume ali, só que acaba que tá furado e vaza para todo lado. Então, algo para estar muito esperto também. Sim, e na empresa você sempre tem que pensar no longo prazo. Quando você entra na faculdade de medicina, não é no primeiro mês que você já aprende a atender. Você demora muito tempo estudando, praticando aquilo, para que você realmente tenha uma confiança e consiga, de fato, resolver as necessidades do seu paciente. Com a empresa, da mesma forma. Se você entrar abrir um CNPJ achando que no primeiro mês você já vai ter dinheiro, já vai estar uma renda mensal
que vai suprir seus custos de vida, você vai gerar frustração. E muitas das vezes é isso que gera essa ansiedade por extrair o máximo no curto prazo dos pacientes. E isso atrapalha muito essa construção de brand, a entrega de valor de fato para quem está sendo atendido, para quem está passando pelo seu consultório. E isso, às vezes, é em decorrência, porque o médico tem um custo de vida muito alto e ele fica na ansiedade que a empresa pague tudo aquilo. E você falou um ponto lá atrás, que você trabalha para a empresa. Você tinha falado, e esse ponto é crucial. Não é a empresa que trabalha para você, é você que trabalha para a empresa. E as pessoas acham que só porque a empresa faturou, vamos dizer assim, 60 mil nesse mês, esses 60 mil são meus, deixa eu tirar aqui do caixa. E isso é jogar o jogo do curto prazo. Você não está criando uma empresa, você está criando um refém seu. É a vaca leiteira, né? Você está tirando... todo dia você tira todo o leite da vaca e é só isso que você tem. E às vezes, matando a vaca leiteira, você descobre que você pode construir uma fazenda ali, ter várias fontes, várias coisas. Cara, muito legal a gente trocar essa ideia. E acho que quem escutou até agora, com certeza comete algum desses erros em algum nível. Isso é super normal. Que a pessoa que está escutando aí em casa não se sinta mal por cometer algum desses erros. Até porque, como a gente falou, momentos diferentes, necessidades diferentes. Então, no início, você vai centralizar muita coisa. Só que tem que entender os momentos de mudança. Não dá para ficar com os mesmos hábitos para sempre. Então, para quem está escutando e não sabe como fazer isso e precisa de ajuda, cara, isso é o que a gente mais faz. O que a gente mais faz é ajudar os nossos clientes a enxergar tudo isso e a ter melhores práticas. E todos os nossos clientes, a gente consegue mexer no ponteiro, fazer com que eles aumentem o faturamento, diminuam a dependência da operação deles, né? Se for o momento que eles estão vivendo, obviamente. E isso é transformador. Então, quem está aí quer saber mais sobre, a gente tem um link na bio do Instagram, um Typeform, que você pode clicar lá, põe as suas informações e a gente vai te abordar. Provavelmente eu mesmo te aborde num primeiro momento para conversar, entender o momento que você está. Se você estiver no momento que a gente pode te ajudar, a gente vai te falar que é um momento que a gente pode te ajudar, vamos explicar como funciona. Se não for o momento, eu também vou ser super sincero de falar, cara, ainda não é o momento, porque a gente aqui também, tudo que a gente falou, é o que a gente tem pra gente. A gente está jogando o jogo do longo prazo. A gente quer clientes conosco que cresçam, porque qualquer cliente nosso, você pode buscar qualquer cliente nosso e falar com qualquer um deles, e eles vão estar satisfeitos com o nosso serviço, com a nossa entrega, e a gente não promete resultados, né? Porque o resultado ele depende de ambas as partes. Só que todos os nossos clientes que entram conosco, eles estão querendo fazer acontecer e a gente também quer que aconteça. Então, quando junta essas duas coisas, é uma sinergia enorme. Então, quem quer fazer acontecer, pode clicar lá no link da bio. Quem está esperando solução mágica, sem fazer isso daí de mudar a forma de agir, não é conosco que vocês vão conseguir isso, que a gente não faz mágica, a gente faz um trabalho sério com quem quer também desenvolver algo de valor. Então, busquem lá no Instagram, né? É @exponencial.med. Cliquem no link aqui da bio, nos sigam. E se você escuta esse podcast, deixa as 5 estrelinhas, passa a seguir, ativa as notificações. E, pessoal, só queria saber aí onde que a galera pode encontrar aí vocês dois, se quiser conversar um pouquinho mais com vocês. O Igor, eu sei que é meio... O Igor, ele era o objetivo de vida dele era nunca ser encontrado no Google, né? E acabou que ele destruiu a possibilidade disso acontecer, porque agora ele é figura pública. Vocês podem me encontrar no perfil da Exponencial Med, exponencial.med. Eu respondo ali também, se for necessário. E eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer por esse papo aqui. Perrone, também muito obrigado, gostei bastante. E só deixar mais um recado. A gente, como o Matheus falou, a gente joga o jogo do longo prazo. Então, mesmo que você não esteja conosco aqui, a gente quer te entregar conteúdos. Então, espero que aproveite muito o que nós falamos hoje. Se tiver alguma sugestão de tema que você queira também no próximo podcast, também fica à vontade para falar conosco no Instagram. E obrigado pela atenção. E para mim achar nas redes sociais, não sou tão low profile quanto o Igor, @perrone, com 3 Is no final. E
na Exponential Med, tanto no School, em alguns eventos, e principalmente nos clientes de clube para pessoas que querem construir um ecossistema maior. E também uma mensagem final para encerrar, é uma frase que eu gosto bastante, que empreender é resolver problemas, tanto externos quanto internos. E como você comentou, Matheus, os problemas que você resolve para chegar do ponto A ao ponto B são uns, e do ponto B ao ponto C são outros. E a dica que a gente sempre dá é entender quais são os problemas mais gritantes no momento e realmente ter foco. Querer centralizar, resolver todos os problemas ao mesmo tempo, fica impossível. Você fica realmente correndo uma corrida sem fim ali e sem resultado. Então, também é um ponto que a gente ajuda bastante nossos clientes, é priorizar os problemas, achar as ferramentas certas para conseguir os resultados esperados. Perfeito. Cara, e quem quiser saber o checklist inteiro, a gente tem vários itens aqui de coisas para você não fazer, que ensinam demais. A gente abordou algumas delas, então se alguém quiser a lista inteira, chama ali no Instagram, pede a lista pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar essa lista. E vamos para cima aí, pessoal. Valeu, obrigado pela atenção, obrigado vocês dois por estar aqui hoje. Obrigado. E até a próxima.